Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Olha, amigos, o novo Código de Processo Civil, CPC, entrou em vigor em março deste ano e trazendo assim, modificações que também afetam o direito de família. Para entender mais, esse novo código manteve a importância da prova pericial, que tem como objetivo auxiliar o juiz em aspectos do processo judicial sobre os quais ele não possui conhecimento técnico, mas introduziu novos pontos que têm merecido reflexão por parte dos psicólogos. Olha, as perícias psicológicas acontecem em muitas demandas judiciais de famílias que necessitam de equilíbrio no exercício dos direitos e deveres de cada um de seus membros. Essas famílias podem buscar a justiça em função de problemas derivados das separações, por exemplo, né? Para falar sobre o assunto, essa semana conversamos prazerosamente com Hélio Cardoso Miranda, que é psicanalista, psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre em psicologia pela UFMG e doutor em psicologia clínica pela USP. Autor do livro Um Psicólogo no Tribunal de Família, a prática na interface direito e psicanálise. Depois desse currículo, puxa vida, a gente vai apresentá-lo agora. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-lo realmente para a gente conversar sobre um assunto tão importante, sobre a perícia psicológica em proteção à família. Para a gente começar então, explica para a gente o que é e qual é o objetivo da perícia psicológica nas famílias. Então, como você já colocou inicialmente aí, quando tem um processo em que o juiz precisa de um auxílio numa área em que ele desconheça, ele determina que seja realizada uma perícia. No caso que eu estou vindo representar aqui, o pessoal que trabalha no fórum, né, na área de família, é isso. Então, acontece um processo judicial em família de diversos tipos, geralmente ou muitas vezes com conflitos familiares, e o juiz pede para que seja feita alguma avaliação da situação familiar, das relações, do contexto, para que a gente possa auxiliá-lo, né, auxiliar o judiciário a tomar as decisões mais adequadas a cada caso. Então, o objetivo da perícia é poder abordar essa família ou as relações familiares e poder, com isso, contribuir para a produção de uma justiça mais concreta, mais coerente. Esse é o objetivo geral. Eu queria acrescentar que isso, quando a gente fala dessa forma, a gente está tratando da perícia de forma geral. Mas no caso da família, a gente tem uma defesa de que o trabalho com a família ele tem algumas especificidades. Ele não se encaixa na perícia como se entende a perícia de forma geral no Código de Processo Civil. Ele tem algumas especificidades porque a gente está lidando com sujeitos em sofrimento, com a interpretação de suas realidades das formas mais diferentes. Então, a gente entende que a gente tem que fazer um trabalho também que não é só avaliativo, mas também um trabalho que seja interventivo, que provoque uma intervenção nas relações familiares que possa modificar o sofrimento que está envolvido ali naquelas relações, e isso principalmente focando as crianças e adolescentes envolvidos, porque são eles os que mais sofrem, em geral, nos conflitos familiares. Então, quer dizer, a gente tem a vertente que é da avaliação, a gente está fazendo uma perícia, mas não é uma perícia exatamente ou a rigor como todas as outras perícias de outras áreas mais exatas, porque a gente está lidando com o sentido, significado, e é preciso também tentar intervir nesse sofrimento das relações familiares. Esse é o contexto. Muito bem explicado. Agora, como é que é a perícia psicológica em proteção à família? Ela contribui, assim, com as famílias que levam sua demanda, ou suas demandas, né, à justiça. Sim. Então, em muitos casos, essa perícia ela é apenas uma verificação, alguma coisa que o juiz não tem acesso e a gente pode ter acesso pelo tipo de trabalho que a gente faz. Esses casos em que eu estou chamando aqui de verificação, eles são muito mais simples. Mas aqueles casos mais complexos que envolvem mesmo litígios, conflitos familiares de uma forma bem intensa e intrincada, esses processos, o objetivo é justamente
escutar essas pessoas, deixar que essas pessoas falem, se coloquem de uma forma diferente da que fazem quando elas estão em audiência ou através dos seus advogados, porque ali é toda uma formalidade jurídica, que a gente não vai abandonar a formalidade jurídica, mas ela tem um outro viés dentro do nosso trabalho lá de receber, entrevistar, fazer vários tipos de procedimento no intuito de não só, como eu estava dizendo, avaliar e intervir. Quando a gente consegue ter êxito nesse trabalho, a gente vê as realidades familiares se modificarem. É evidente que a sentença judicial vai ser alguma coisa que vai dar uma concretude a isso, mas nosso trabalho, às vezes, consegue fazer com que essa realidade familiar, o sofrimento envolvido ali, se modifique antes mesmo da sentença. A gente consegue fazer as pessoas se colocarem em questão a sua própria posição subjetiva em relação ao problema que elas vêm trazendo. Muitas vezes uma demanda, um exemplo, uma demanda de guarda, de disputa de guarda, ela pode ter por trás dela diversos outros fatores, diversas outras motivações que não estão explícitas na demanda que é feita, por exemplo, de modificação de guarda, uma disputa de guarda. E é trabalhando justamente isso que não aparece na formalização jurídica, mas que a gente pode colher, escutar nas entrevistas, que a gente pode produzir ou tentar produzir, criar uma possibilidade de produção de uma nova configuração familiar, menos conflituosa. Esse seria o grande objetivo do trabalho, para além do auxílio à justiça, ao magistrado, na produção da sua decisão judicial. Hoje o Psicologia em Foco está tratando das mudanças no Código de Processo Civil e as perícias psicológicas no direito de família, recebendo Hélio Cardoso Miranda. Seguindo, com o novo Código, então, de Processo Civil, houve, assim, muitas mudanças em relação à perícia com as famílias? Então, a gente tem discutido isso e tem sido um tema relevante para a gente. Alguns pontos a gente tem destacado como mais relevantes, né? É evidente que com o desenrolar dos debates, outras coisas podem vir à tona também. Mas a gente tem levantado alguns pontos. Então, a ideia de perícia, ela continua sendo a mesma ideia que estava no código anterior e a gente continua defendendo a ideia de uma perícia mais específica, com essa característica também de intervenção. Isso permanece. Mas vou levantar aqui dois pontos interessantes do novo Código de Processo Civil que a gente tem que refletir. A primeira diz respeito à questão da figura do assistente técnico. O assistente técnico é um psicólogo que a parte que está em processo, né, as partes processuais em litígio, as partes processuais que estão em conflito, as pessoas, elas podem contratar esse assistente técnico, esse psicólogo, para auxiliá-los quando é realizada uma perícia. Então, o juiz tem o perito, que vai trabalhar para o juízo, e as pessoas que estão envolvidas, elas podem contratar um psicólogo para auxiliá-las, né? Na perícia, de forma geral, do Código de Processo Civil, já havia implícito, já havia colocado essa questão de que o assistente técnico ele acompanha tudo que é realizado na perícia. O novo Código de Processo Civil, ele veio, de certa forma, na nova redação que foi dada, parece haver uma ênfase maior a isso, né? Quando lá se usa, por exemplo, a ideia de acompanhamento de diligências, né? Que seria acompanhar todos os procedimentos feitos pelo perito. Esse já é um problema para a nossa área. Pensando na especificidade que a psicologia tem, a gente entender que há um outro profissional presente em todos os procedimentos que a gente possa realizar, fundamentalmente, pensar um outro profissional presente durante as entrevistas que a gente realiza. Nosso procedimento principal são entrevistas psicológicas. A presença desse outro profissional, ela interfere ou reduz, ela é entendida de forma geral. Isso, então, retorna naquela ideia que eu estava dizendo antes da especificidade da nossa área, né? Muita gente fora da psicologia não entende como que esse profissional que acompanha as pessoas não poderia participar de tudo que o perito faz. Mas é justamente a especificidade do trabalho, da intervenção, da tentativa de modificação daquele sofrimento, né, para além da decisão judicial, que faz com que esse problema, por exemplo, da participação do assistente técnico nas entrevistas seja um problema extremamente delicado e que a gente está tentando levar adiante para
demonstrar ao judiciário a especificidade do trabalho com as famílias. Esse é um ponto. E o outro ponto que surgiu, que ainda não está sendo muito usado, mas já começa a ser utilizado pelos juízes, é a ideia da prova técnica simplificada, em que esse juiz, ao invés de pedir um estudo psicológico de uma determinada situação, ele convoca o profissional ou o perito para ir à audiência e faz algumas questões ali, como se pudesse produzir, a partir de uma participação tão restrita como a participação numa audiência, algum tipo de conteúdo, de conhecimento que fosse válido para trabalhar com as questões familiares. Nós entendemos até agora, né, até esse momento, que esse trabalho com família ele tem uma complexidade muito grande, ele sempre é complexo, né? Então, muito dificilmente a gente poderia ser enquadrado nessa prova técnica simplificada, que é uma inovação do Código de Processo Civil. Agora o ouvinte pode estar perguntando, realmente a perícia psicológica, diante de tudo que foi dito, é importante para a resolução dos casos? Caro psicanalista Hélio Cardoso Miranda, qual a sua opinião, hein? A gente continua entendendo que o trabalho que a gente realiza e que a gente coloca sob o título de estudo psicológico continua sendo muito importante em muitos casos, né? É evidente que não é em todos os casos, mas em muitos casos ele continua sendo muito importante para auxiliar o magistrado e todos os operadores do direito a encontrar as melhores soluções. Evidente que não é um trabalho que indica o que deve ser feito, ele dá indicações, né, orientações, a decisão o fechamento final de um processo de família sempre dos operadores de direito, fundamentalmente do magistrado, mas a gente continua achando que é muito importante o nosso trabalho na contribuição nesses conflitos familiares cujas motivações são muitas vezes diversas e não surgem no direito. Só como um exemplo, muitas vezes os processos judiciais eles encerram, mas como o conflito familiar continua sendo o mesmo, as pessoas reabrem novos processos de tempos em tempos, né? Ou seja, o litígio, o conflito familiar, ele não termina, porque não se trabalhou ou não se pôde intervir naquilo que é a motivação básica das pessoas. E isso foi aparecendo no judiciário como novos processos. O que a gente tenta fazer é trabalhar um outro lado, uma outra dimensão dessas pessoas, essa dimensão psíquica, o sujeito, para que isso possa produzir uma mudança concreta na família. Diante do que foi dito, quais são assim, os desafios para os profissionais da psicologia que devem realizar essas perícias, hein? Olha, alguns desafios, né? Acho que a gente tem que pensar, por exemplo, em duas questões. Uma é a formação, que a gente tem que ter uma boa formação em psicologia e naquilo que vem depois também, que são as formações, seja em avaliação ou em clínica. Mas a gente também tem que saber que quem trabalha nessa área precisa conhecer um pouco da questão do direito. Pelo menos aquilo que permite uma articulação, uma boa resposta, um manejo adequado daquilo que é possível fazer dentro desse trabalho. Né? Então, o profissional que quer trabalhar com isso, ele precisa ter uma boa formação em psicologia e um conhecimento consistente na área do direito em que ele vai atuar, seja na área do próprio código onde ele está inserido ou do código do processo também onde ele está inserido. Eu queria acrescentar um desafio que eu acho que o novo Código do Processo Civil introduziu, e que aí é polêmico, é uma questão realmente, porque o novo Código tentou, ele regulamenta o banco, né, de peritos que um tribunal pode ter. Então, os tribunais podem abrir inscrições para peritos, né, e ele vai regular isso, ele vai avaliar essas pessoas, e ele vai encaminhar para essas pessoas perícias em família das mais diversas. E, muitas vezes, quando as pessoas não podem pagar isso, né, que é o Estado que vai bancar, como ele faz com a gente, nós somos servidores do Judiciário, mas pensando no banco de peritos, o Estado vai pagar cada perícia realizada. Bom, a gente entende que isso pode ser uma coisa interessante no sentido de ordenar um pouco essa ideia do perito, porque ele era muito disperso, ele não tinha uma definição. Então, se a gente pensar que o tribunal agora está avaliando e compondo esse quadro, esse banco,
é uma coisa interessante, mas o que tem vindo como consequência, uma possível consequência, é o que a gente está chamando de uma precarização do trabalho. Porque ao invés de ter um servidor que esteja ali concursado para fazer uma carreira e compor uma equipe, compõe-se um banco. Esse banco pode receber processos de justiça gratuita, né, onde não haja pagamento da perícia, e o Estado vai fazer esse pagamento para esse perito que não é um perito concursado, não é um perito de carreira. O que acontece, o que pode acontecer é uma possível não mais contratação de profissionais por concurso para compor as equipes e uma direção agora só para esse banco de peritos. E consequências, um pagamento menor do que a carreira que a gente tem no judiciário, já é uma precarização no sentido de um pagamento menor, né? E também esses profissionais eles acabam não compondo uma equipe, não tendo uma orientação, não tendo uma certa direção, por exemplo, essa que eu tentei demonstrar aqui da avaliação e da intervenção. Então, é um esfacelamento do trabalho e talvez uma perda de qualidade se acontecer esse foco que vai caminhar para o banco de peritos ao invés de uma equipe judiciária para auxiliar o magistrado dentro do próprio tribunal. Caro psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Hélio Cardoso Miranda. Da nossa parte era isso, e claro que o ouvinte perfeitamente entendeu tudo. Agora, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que eu quero acrescentar apenas que é muito interessante haver essa possibilidade da psicologia estar se colocando, né, num veículo público de comunicação, como é a rádio, e com esse alcance todo que tem, para a gente poder fazer sempre uma discussão com o público a respeito das nossas questões e das questões que afetam o próprio público. Muitíssimo obrigado pela sua presença, foi um prazer realmente recebê-lo e até a próxima. Até a próxima. Uma boa tarde. Boa tarde. Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais.